Bom dia, meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu sou praticante de meditação há mais de 20 anos e hoje eu resolvi como missão ensinar as pessoas também essa técnica. E hoje eu gostaria de ver com vocês um texto que eu acho muito forte e muito importante e diz muito sobre meditação. Porque esse texto foi escrito em 1887, tá? Um médico hindu, que foi Swami Shivananda, ele era médico e trabalhava com medicina, e ele começou a perceber a quantidade de doença que existiam e que não havia uma coisa precoce para evitar as doenças. Como hoje tem na medicina atual, a medicina funcional, trabalha exatamente como você não ficar doente. Mas nessa época do Shivananda, ele era um médico, todos esses recursos que hoje a gente tem na medicina não existiam. Então ele começou a estudar e ficou um pouco decepcionado com a profissão dele. E aí ele começou a se interessar pelas práticas de yoga que já existiam na Índia, né? A Índia já tem há mais de 5.000 anos que se começou a história do yoga na Índia. E Shivananda começou a se interessar por aquelas práticas, e dentro dessa prática do yoga tem uma das partes é meditação. E ele começou a praticar meditação. E ele ficou muito entusiasmado com as coisas que estavam acontecendo com ele. E ele estudou muito sobre isso, praticou muito, e ele como médico e como praticante, e como pessoa que já tinha trabalhado com doenças e já estava vendo o outro lado, ele tinha muitos recursos para compreender melhor, né, a meditação. E ele começou a ensinar a meditação para as pessoas, e ele escreveu um livro que se chama Concentração e Meditação, um livro que vocês podem acessar, tem tradução para o português. Se vocês quiserem ler o livro, é muito interessante, é muito bom, tem muitas informações lá dentro. E nesse livro, ele fala sobre a meditação, fala sobre muitas coisas, mas ele tem um texto dentro desse livro que eu gostaria muito de ler para vocês, que tem muito a ver com aquilo que eu penso. Porque a meditação, a gente diz, né, todas as pessoas que praticam, a gente tem muito autocontrole, a gente tem controle sobre as emoções, a gente consegue ter insight, clareza. Tem muitos benefícios que eu venho falando para vocês todas as vezes. Mas é muito interessante a gente ouvir o que uma pessoa escreveu, né? E ele não escreveu só esse livro, escreveu muitos livros. Escreveu em ele nasceu em 1887. Olha, 3 séculos, né? E faleceu em 1963, já no século XX, né? Em 1963 que ele faleceu. E eu quero ler hoje esse texto porque eu acho ele fantástico. Então ele começa assim, e é do livro Concentração e Meditação, tá? E ele diz: aprenda a ciência do autocontrole. A ciência do autocontrole é meditação. Ele já vem falando da meditação como ciência, não só como prática, né? Então ele diz, ó, aprenda a ciência do autocontrole. Olha, autocontrole. Quem é que não quer ter autocontrole? A próxima frase: possua uma mente estável pela prática constante da meditação. Uma mente estável pela prática constante da meditação. O que é uma mente estável? É uma mente que não sofre os para cima e para baixo. Não, é uma mente que mantém uma certa estabilidade. E aí ele diz, como é que você consegue a mente estável? Pela prática constante da meditação. Aquilo que eu venho falando muito, que é a disciplina de fazer todos os dias. Prática constante é isso, né? A próxima frase: a meditação regular abre, olha só, as avenidas do conhecimento intuitivo. Conhecimento intuitivo é aquilo que tu diz, eu já sei. Tu não sabe como é que tu sabe, mas tu já sabe. Então, a meditação regular de novo, né?
abre as avenidas do conhecimento intuitivo e vários poderes. Mas importante, ó, ele retoma a palavra prática constante agora aqui, meditação regular. Abre as avenidas do conhecimento intuitivo. Conhecimento intuitivo que todos nós temos e que às vezes a gente não presta atenção. E ele chama atenção sobre isso. E vários poderes. Poderes outros poderes que não vêm, mas o mais importante aqui é o conhecimento intuitivo. Olha a próxima questão. Muitas das suas dúvidas se esclarecerão com a prática da meditação. Aquelas coisas que você não tem certeza, que, será que vou, será que não vou, será que eu faço, será que vai? Essas instabilidade de ação, que isso atrapalha muito a nossa vida, atrapalha o nosso foco, a nossa meta, ele é exatamente isso. Muito das suas dúvidas se esclarecerão com a prática. E para esse texto dele, para nós completar, ele diz: você terá uma personalidade magnética e forte.